Sejam bem-vindos à nova série de mensagens da Fonte São Paulo. Nós vamos estudar o livro de Tiago. O livro de Tiago é um livro muito interessante no modo como ele é escrito, no modo como ele é apresentado. Nós vamos observar que nós estamos lendo uma carta, mas em muitos momentos nós vamos sentir que estamos lendo uma exortação. É como se alguém estivesse copiando uma pregação de alguém e enviando como uma carta para igrejas. Essa carta foi enviada para diversas igrejas, o seu autor, o meio-irmão de Jesus, manda para cristãos espalhados ao redor do mundo, e essa carta chega para nós como um lembrete de que a vida cristã ela é mais do que somente viver a experiência religiosa dos encontros dominicais, ela é mais do que somente viver a experiência da vida comunitária, ela tem um alvo muito definido e, através de uma série de exortações, o autor, Tiago, vai nos convidar a uma vida madura. A maturidade, da perspectiva das Escrituras, é a ideia de inteireza, completude. É como se a maturidade ela pudesse ser descrita por termos como perfeição. E nós temos muita dificuldade em falar sobre perfeição. Nós usamos perfeição para quase qualquer coisa. Nós acreditamos que um jogo foi perfeito, o passe foi perfeito, que a vitória do Independente ontem foi perfeita. Você pode usar a palavra perfeito para uma série de coisas. Você fala que a música é perfeita, que a arte é perfeita, mas quando nós olhamos para nós mesmos, nós temos muito medo de usar a palavra perfeição, a não ser para descrever o seu cônjuge de perfeito idiota. Nós não usamos a palavra perfeito muitas vezes, e quando usamos, ela não é usada de maneira positiva. Mas as Escrituras não são assim. As Escrituras, elas estabelecem que o alvo da nossa vida cristã é a perfeição. Quando nós olhamos para a Escritura, nós encontramos que o alvo da vida é a perfeição. Por um lado, nós estamos corretos em dizer que nós não somos perfeitos. De fato, isso está correto, nós não somos mesmo. Nós somos cheios de defeitos, nós somos cheios de falhas, nós temos uma série de problemas a tratar. Mas o problema é que nós nos escondemos por detrás desse reconhecimento de que nós somos imperfeitos e incapazes para vivermos uma vida medíocre e preguiçosa. Nós não nos esforçamos porque, eu sei que eu sou imperfeito. Mas o modo como você trata sua esposa e seus filhos, o modo como você trabalha... Pois é, eu sou imperfeito. E nós temos medo de usar o conceito de perfeição nos nossos dias. Nós temos medo de falar sobre buscar perfeição nos nossos dias, porque no fundo nós estamos acomodados na mediocridade, porque no fundo nós somos preguiçosos e porque no fundo nós não damos atenção àquilo que a Escritura ensina. O que é que nós vamos fazer com o ensino de Jesus quando ele diz: sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês? O que é que Jesus Cristo quer nos ensinar aqui? Além de, evidentemente, nos deixar uma ordem. Perfeição é uma ordem. Nós temos a ordem de labutar e trabalhar para sermos perfeitos. Perfeitos na medida de quem? Na medida daquele que é ausente de ausências, o próprio Deus. Aquele que não tem falha em nenhum lugar no seu caráter, no seu ser ou nas suas obras. Nós olhamos para uma ordem como essa e nós trememos de medo de ter que usá-la no nosso dia a dia. O que é que nós vamos fazer quando nós olhamos para o objetivo do ministério, o objetivo da vida de Cristo, que é imprimir em nós a perfeição de Cristo Jesus? Observe o que Paulo diz em Colossenses: nós proclamamos, nós advertimos, nós ensinamos a cada um toda a sabedoria para que apresentemos todo cristão perfeito em Cristo Jesus. O trabalho do apóstolo Paulo era apresentar a igreja de Cristo Jesus perfeita diante dele. Quando nós olhamos para princípios como esses, textos como esses, nós não podemos perder de vista que esse é o padrão da vida cristã para nós. O Senhor não nos chamou para viver na mediocridade, o Senhor não nos chamou para vivermos na preguiça, o Senhor nos chamou para sermos transformados de glória em glória na imagem de Cristo Jesus.
E Ele quer fazer isso através das exortações de Cristo, da redenção que existe em Cristo em Jesus, através do trabalho dos apóstolos, através da igreja, mas o objetivo dele é nos levar até a perfeição. A grande pergunta é como é que Deus vai fazer isso? Se é isso que Ele tem para nós, como é que Ele vai fazer isso? E se nós formos olhar para o livro de Tiago, nós vamos observar que o nosso Senhor pretende fazer isso, nos levando a enfrentar todo tipo de provação. Da mesma maneira que o diamante é feito sobre calor e pressão, nosso caráter aprovado vai ser manifesto quando nós somos pressionados, apertados, exprimidos. Nós sabemos que uma boa esponja, ela funciona à medida que ela absorve os impactos, os líquidos que se recebem, mas ela funciona melhor quando ela é espremida. Até que não sobre nada que não seja esponja. É assim que o Senhor faz. Ele nos espreme para que Ele tire de nós tudo que não pertence a Ele. É isso que nós chamamos de viver em busca da perfeição. É assim que nós vamos ver. E nesse contexto nós vamos descobrir que resiliência é pouco. Nós vamos perceber que para viver uma vida cristã madura, nós não vamos poder simplesmente adotar a mentalidade dos nossos dias de suportar provas. O alvo é a perfeição e o Senhor Jesus Cristo quer nos levar de onde nós estamos à perfeição de Cristo Jesus nessa vida, através da Escritura, através da igreja, através do ministério do Espírito e trabalhar em nós a imagem de Cristo Jesus para que sejamos cada vez mais parecidos com Ele, até que então, quando estivermos reunidos com o nosso Senhor, nós seremos como Ele porque nós o veremos face a face. Mas enquanto nós estamos aqui, nós estamos experimentando esse processo que Deus tem de trazer provações, problemas e dificuldades para transformar o nosso caráter. E nós vamos descobrir que não vai dar para ser só resiliente. Resiliente é aquela palavra dos nossos dias, especialmente entre os mais novos, que eles usam para descrever. Nós temos que lutar contra os sistemas e nós temos que ser resilientes. Nós temos que nos levantar como oposição. Nós temos que nos levantar para tentar parar os desenvolvimentos terríveis desse mundo. E nós precisamos ser resilientes. Resiliência, às vezes, é definida da seguinte maneira: saber ou ter capacidade para lidar com problemas, superar obstáculos, enfrentar situações de adversidade, olha só, encontrar equilíbrio em si mesmo e os momentos de estresse, ter uma visão positiva de si mesmo e das suas próprias habilidades e a capacidade de fazer planos realistas. É fofo, não é? Você olha para essa descrição e fala assim, esse é um ser humano normal. O ser humano normal tem que fazer planos. Um ser humano normal tem que estar pronto para enfrentar dificuldades. A vida cristã não é uma questão de ser resiliente. A vida cristã é uma questão de ser maduro, completo, inteiro, perfeito. E para isso nós vamos precisar passar por todo tipo de provação. Observe como que Tiago inicia a sua carta. Se você tem a sua Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Se você não tem uma Bíblia e não tem uma Bíblia porque você é um visitante, não conhece as Escrituras, ainda nós temos projetados, mas se você tem a sua Bíblia, abra ela, a sua Bíblia física, o seu aplicativo do celular. Eu quero que você olhe para o seu texto, eu quero que você leia a Escritura, especialmente enquanto nós vamos apresentar. A tradução que nós temos projetada e que eu vou ler para vocês é uma tradução adaptada da NVI. A versão projetada diz o seguinte: meus irmãos e irmãs, considerem motivo de grande alegria quando passarem por diversas provações, pois vocês sabem que o teste da fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tiago, diferente de outros autores de carta do mundo antigo, ele não estabelece uma distância entre a sua saudação
e o texto que ele tem por fazer. Ele não faz como Paulo faria e estabelece, olha, que bom que vocês estão fazendo isso, eu tenho ouvido sobre a fé de vocês ou algo do tipo. Não, ele fala, saudações, estou aqui, agora o que eu vou falar é o seguinte, anota aí. Mensagem começou. E ele começa com, tende por motivo de grande alegria o passar, ou quando vocês passarem por várias provações ou diversas provações. E baseado nesse texto, eu pretendo apresentar para nós hoje 3 pontos fundamentais sobre sobre as questões das provações que ele apresenta aqui. O primeiro é a realidade dessas provações. O segundo ponto que eu pretendo apresentar é a razão dessas provações. E, por fim, o resultado dessas provações. E baseado nessa estrutura, lendo esse texto, eu pretendo demonstrar que resiliência vai ser muito pouco. O que o Senhor quer nos levar mesmo é para uma vida perfeita com Ele. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra e pela clareza da Tua palavra. Muito obrigado porque hoje o Senhor nos traz aqui para voltarmos os nossos olhos, o nosso coração e a nossa atenção à Tua palavra para podermos aprender ainda mais aquilo que o Senhor quer nos ensinar e aquilo que o Senhor pretende moldar nas nossas vidas. Sabemos que a Tua palavra, Senhor, é clara e confrontadora, Senhor. Por isso nós pedimos que o Teu Santo Espírito esteja atuando nos nossos corações. Para que nesse momento, enquanto nós ouvimos a Tua palavra, nós não permitamos que o nosso coração fuja, que o nosso coração se disperse ou rejeite a verdade que vem do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que existe uma realidade dessas provações. A verdade é que essas provações elas fazem parte da vida cristã. E essas provações que fazem parte da vida cristã, elas são provações que são dadas pelo próprio Deus. É Deus quem testa o seu povo, é Deus quem oferece para o seu povo meios para provar e para testar a sua fé. É Ele quem nos conduz na vida, é Ele quem nos protege dos problemas e é Ele quem testa a nossa fé, é Ele quem nos faz crescer desse modo. Mas a primeira coisa que nós olhamos para esse texto que chama atenção é que a realidade das provações é que elas são inevitáveis. Observe o que o texto diz. Considerem motivo de grande alegria quando passarem por várias provações. Não é se, é quando. As provações estão aí, elas vão acontecer. Elas fazem parte da vida. E porque fazem parte da vida, nós precisamos lembrar. A realidade é que elas são inevitáveis. Aliás, se você olhar para aquilo que Jesus Cristo ensina, ele diz, nesse mundo vocês terão aflições. Jesus Cristo, quando ensina, ele garante para nós que nós teremos aflições. O que significa que aqueles que ensinam que a vida cristã é ausente de aflição, é ausente de sofrimento, é ausente de teste de prova, eles estão andando na contramão daquilo que a Escritura ensina e eles negam a Cristo Jesus, ou o ensino de Cristo Jesus. Aqueles que dizem que os cristãos vão ser prósperos, saudáveis e não vão enfrentar problemas, são deturpadores da verdade de Cristo Jesus, falsos profetas que nós precisamos deixar de ouvir e prestar atenção. A Escritura não tem nada de teologia da prosperidade. Não existe teologia do vamos ficar bem, vamos ficar ricos e vamos ficar saudáveis. Existem provações e aflições garantidas pelo Senhor, garantidas pela leitura do texto e garantidas pela experiência da vida. Aqueles que pregam isso, não vivem isso. Eles ficam doentes, eles também têm problemas de dinheiro. Aqueles que negam o ensino da Escritura, dizendo que tudo vai dar bem, tudo vai dar certo, eles estão contrários à Escritura, eles estão contrários ao Senhor. Aqueles que dizem a teologia do coach que se você focar bem, se você olhar bem para dentro de si mesmo, você vai encontrar grandezas, também estão ensinando o contrário à Escritura. Aqueles que dizem que se você focar vai dar certo, o Senhor quer fazer você prosperar. Isso não é verdade. A ótica da Escritura a respeito da vida cristã é que ela contém provações. E as provações são inevitáveis. Nós precisamos parar de ouvir o falso evangelho da teologia da prosperidade e da teologia do coaching. Porque nós vamos passar por problemas.
Nós vamos passar por provações. E o grande desafio aqui é que muitos de nós, quando nós vemos a provação, porque temos convicções equivocadas a respeito da vida cristã, nós queremos fugir dessas provações. Nós queremos nos esconder dessas provações. Nós não queremos enfrentar essas provações. Nós não queremos que elas cheguem à nossa vida, à nossa família, aos nossos filhos. Nós queremos evitar a todo custo esse tipo de provação, porque nós não queremos sofrimento. Mas se você não quer uma vida sofrida, não ande com Cristo Jesus nesse mundo. Façam como os deturpadores do Evangelho e abandone Cristo. Porque nessa vida nós vamos passar dificuldades. Nessa vida nós vamos enfrentar problemas. E se nós escolhemos a fuga, nós estamos escolhendo fugir do plano que Deus tem para nós. Ele quer que cada um de nós, filho dele, passe por provações sem precisar fugir delas. Aliás, o texto diz o seguinte: considerem motivo de grande alegria quando passarem por diversas provações. A expressão usada pelo autor aqui da ideia de todos os tipos, de variados tipos de provação. A vida cristã é isso, nós vamos passar por muitos problemas. É possível que os leitores dessa carta estivessem sendo perseguidos. É possível que os leitores dessa carta estivessem enfrentando o maior nível de rejeição possível. Onde eles estavam perdendo a possibilidade, inclusive, de trabalhar por causa da sua fé. É possível que esses autores estejam iniciando o enfrentamento de oposição, uma oposição severa que anos mais tarde lhes custaria a vida. Mas é todo tipo, não é somente a perseguição, não é somente a oposição, é todo tipo. Isso significa que nós, cristãos, nós vamos passar por problemas físicos. Nós vamos ficar doentes. Nós vamos enfrentar doenças nas nossas vidas. Faz parte da vida cristã. Nós vamos ter problemas emocionais. Nós enfrentaremos tristeza. Nós enfrentaremos solidão. Nós enfrentaremos o sentimento de abandono. Todo tipo de provação financeira, nós vamos passar dificuldade, vai faltar dinheiro, vamos perder o emprego, faz parte da vida cristã. Nós vamos ter crises familiares, maridos que não sabem ouvir, mulheres que não sabem falar, filhos que não sabem obedecer, relação com avós, relação com sogro e sogra, relação com tio, nós vamos ter problemas, todo tipo de problema, nós vamos enfrentar. Nós vamos enfrentar problemas de circunstâncias, vai chover demais na nossa cidade, nós vamos sofrer alagamentos, nós vamos sofrer acidentes, nós vamos trombar o carro, nós vamos ter carro roubado. Nós vamos passar por todo tipo de sofrimento e provação. Todo tipo. E elas são inevitáveis. Elas vêm em todas as formas. Mas observe o que ele diz. Tende por motivo, ou considerem motivo de grande alegria quando passarem por diversas provações. Ele diz quando passarem, não quando vocês criarem os seus problemas. Tiago não está falando sobre as tolices que nós fazemos pelo meio do caminho, pelas consequências que nós precisamos pagar. Ele não está falando de coisas que no nosso pecado e no nosso orgulho e na nossa tolice nós vamos fazer. Ele está falando de situações que nós vamos enfrentar e nós vamos encontrar na vida. É outra coisa. Deus tem o profundo interesse de aperfeiçoar a nossa vida através das provações. Mas Deus não tem o menor interesse de aperfeiçoar você através da sua tolice e do seu pecado. Não é sobre isso que o texto está falando. Ele vai tratar sobre a questão das tentações e dos problemas do pecado mais para frente. Mas nesse momento, ele somente nos lembra, a natureza dessas provações é que elas são inevitáveis. Elas vêm de todos os tipos e de todas as formas. E elas vão nos encontrar. Não somos nós. Ele não está falando que nós temos que procurar essas coisas. Nós temos que criar a provação. Nós vamos enfrentar provações. A vida cristã da perspectiva de Tiago existem provações. Elas são inevitáveis. Elas vêm de todas as formas.
elas vão nos encontrar pelo caminho. Então, se você está passando por provação, se você está passando por dificuldade, entenda o seguinte: esse é o normal da vida cristã. É assim mesmo. Se você não está enfrentando nesse momento, Tiago está dizendo, espera um pouquinho. As provações vão chegar para você também. E se você está saindo de um momento de provação, você sabe do que nós estamos falando. A provação da fé, ela é dolorida, ela é sofrida. Ela custa nosso tempo e a nossa existência. Elas são inevitáveis. Mas por que razão Deus mandaria provação para nós? Qual é a razão em Deus em permitir que a gente enfrente por situações difíceis? Seria o nosso Deus, um Deus sádico que gosta, que tem prazer no sofrimento dos seus filhos e que assiste com alegria quando eles enfrentam dificuldades? De jeito nenhum. O nosso Senhor tem a intenção de oferecer testes e provações para a nossa fé, para ver o nosso caráter ser aprovado. Nós íamos para a escola, alguns de vocês ainda vão. O professor, ele ensinava a matéria e no final de um determinado período, às vezes um mês, um bimestre, um trimestre, ele daria um teste para você. O objetivo do bom professor é que o aluno passe pelo teste aprovado. O bom professor não quer ver o fracasso do seu aluno. Ele não quer ver o seu aluno sucumbir. Ele não quer ver o seu aluno repetir de ano, quando repetir. Ele quer que o seu aluno seja encontrado aprovado. Nosso Deus é muito melhor que um bom professor. E Ele quer que os seus filhos sejam aprovados. É por isso que Tiago, quando apresenta o texto, ele diz o seguinte: tende motivo de grande alegria. A ideia de ter grande alegria aqui é uma alegria que é completa, que é plena. Nós olhamos para as provações de uma perspectiva diferente quando nós entendemos que elas são inevitáveis, que elas vêm de todos os tipos, de todas as formas. Nós olhamos para ela de uma maneira diferente porque nós sabemos quem é que nos conduz até ela. É o nosso Senhor que nos leva até a provação. É o nosso Senhor que nos leva a experimentar esses problemas e esses sofrimentos. É Ele que nos conduz para entrar, experimentar e para sair da provação. Por isso, quando nós olhamos para a provação, pelas muitas provações, nós entendemos o que Tiago quer dizer: contenham grande alegria. Muitos de nós perguntamos: onde é que está Deus? Eu não sinto sua presença. E nós dizemos exatamente quando nós estamos no meio do furacão e das provações. E o que Tiago está nos ensinando é que Deus está exatamente ali. Ele só está colocando você em um lugar desconfortável para que você aprenda a percebê-lo ali. Deus vai nos levar para situações desconfortáveis, momentos desconfortáveis, para que no nosso desconforto a gente entenda a sua presença e o seu valor. Para que a gente entenda que Deus está construindo em nós o caráter de Cristo Jesus. Ele está imprimindo em nós o caráter de Cristo Jesus, talhando nas nossas vidas, removendo das nossas vidas aquilo que não pertence a Ele, para que nós possamos ser maduros. Aliás, se nós voltarmos os nossos olhos para as Escrituras, nós vamos descobrir que sofrer com Cristo faz total parte do processo da vida cristã. Paulo diz o seguinte: eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Eu me alegro nos meus sofrimentos, eu sei por que eu estou sofrendo. Faz parte da vida cristã passar por sofrimentos.
Sofrer por Cristo Jesus é um privilégio. Perceba o que nós vemos os apóstolos dizer, depois de terem sido presos. Eles dizem, os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa de Jesus Cristo. O enfrentamento das dificuldades, o enfrentamento dos problemas, o enfrentamento das perseguições era um privilégio. Sofrer por Cristo Jesus é um privilégio. Faz parte da vida cristã. Mas como um bom professor, o nosso Senhor, Ele nos ensina, ou Ele nos coloca em uma situação de teste da nossa fé. Sempre baseado naquilo que nós já sabemos. Observe o que o texto diz. Tende por motivo de grande alegria quando passarem por diversas provações, porque vocês sabem. Vocês sabem que o teste da fé produz perseverança. Vocês sabem. Um bom professor não dá teste ou prova baseado em matéria que vai ser dada. Ele oferece um teste, uma prova para a matéria que já foi recebida. O que significa que quando nós enfrentamos situações de dificuldade e provação, o Senhor testa a nossa fé baseado naquilo que Ele já nos deu para enfrentar aquela prova e aquela tentação. Nós já temos informações para enfrentar esses dilemas. Significa que se nós estamos recorrentemente enfrentando o mesmo tipo de prova, o mesmo tipo de provação, é porque nós não estamos usando o conhecimento que Ele já nos deu. Se as provações estão se tornando cada vez mais intensas e nós estamos fracassando nos mesmos princípios, é porque a aprovação da nossa fé ainda não foi aprovada. Quando nós íamos para a escola e fazíamos a prova, uma das coisas que mais deixava o nosso coração apertado é quando as pessoas, os nossos amiguinhos de turma levantavam e entregavam a prova para o professor e saíam. E levanta a Cláudia, o Roberto, o Olavo, e você continua lá. E de repente você olha para o lado e só sobrou você e o Jaiminho. E você olha para o Jaiminho e diz, eu sou mais inteligente que ele, dele eu ganho. E o Jaiminho levanta e entrega a prova e você fica sozinho na sala. Patinando num conhecimento que você já deveria ter. Quando nós estamos patinando na vida cristã, enfrentando os nossos dilemas, somos como o garoto que fica no final da sala. Nós podemos culpar o professor, nós podemos culpar o teste, mas no fundo, a gente sabia que quem deveria saber aquilo éramos nós. Vocês sabem. As provações não são marcas de um Deus maldoso. Na verdade, são demonstrações de um Deus amoroso que quer ver seus filhos caminharem na direção da maturidade e da perfeição. Ele não quer que a nossa vida seja medíocre. Ele não quer que o nosso cristianismo seja raso. Ele quer que a nossa vida seja plena e abundante. Mas para experimentarmos isso, Ele vai nos colocar em situações de provação. Aliás, esse é o propósito dele. Ele quer demonstrar que a nossa fé é de fato genuína quando Ele nos coloca numa provação. Observe o que nos diz Pedro. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Mas assim acontece para que fique comprovado a fé que vocês têm é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado.
Quando nós olhamos para a Escritura e nós entendemos o que Deus está fazendo, de que Ele quer transformar, demonstrar a genuinidade do nosso caráter, nós sabemos que isso vai resultar em glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoas que levam Deus a sério e enfrentam suas provações com sofrimentos e dores, mas que fazem com que isso seja levado ao Senhor, eles manifestam o quê? Glória e louvor a Cristo Jesus. Serve como testemunho de fé genuína e verdadeira. As pessoas ao seu lado vão olhar para você passando por provas, por provações, por sofrimento, e vão observar o modo como você, dependendo de Deus, enfrenta isso. E o resultado disso vai ser glória para Jesus Cristo. Porque eles vão poder perguntar para você o que é que acontece na sua vida, o que é que você tem de especial. Eu ando com Cristo Jesus. E com Cristo no barco tudo me vai muito bem. Pode vir tempestade, pode vir provação. Eu ando com Cristo Jesus. Entristecido? Sim. Mas exultando de alegria. Porque eu sei que o Senhor está agindo no meu coração. Eu sei que o Senhor está mostrando o seu amor para mim no meio dessa provação. O nosso Deus quer ver a cada um de nós crescer. E para isso, Ele vai precisar trazer provações. Trazer dificuldades. Quando nós éramos pequenos e queríamos andar de bicicleta, o papai e a mamãe prudente colocavam rodinha. Faziam a gente andar com a bicicleta de rodinha. Às vezes um triciclo, até que era mais fácil. Mas na bicicleta tinha rodinha. Aí um dia vem o sádico do seu pai e diz, vamos tirar uma rodinha. Aí depois ele vem e fala assim, vamos tirar a outra rodinha. E de repente você anda equilibrado de bicicleta. Nosso Senhor não nos quer ver andando de rodinha. Mas Ele não é nada sádico. Ele só quer ver você crescer. A realidade das provações é exatamente essa. A razão é que Ele quer nos ver aprovados. E para isso nós vamos precisar desenvolver perseverança. Observe. Considerem motivo de grande alegria quando passarem por diversas provações, porque vocês sabem que o teste da fé produz perseverança. Perseverança não é resiliência. Resiliência é aquele sentimentozinho de eu vou me levantar contra a maré das opressões. Perseverança é quando a maré das opressões vem na sua direção e te joga na areia e te atropela. E você levanta e fala, Senhor, vamos mais uma vez. Perseverança nas Escrituras é a capacidade de suportar a aprovação, mas de transformar os resultados dessa aprovação em glória para Cristo Jesus. Perseverança nas Escrituras não é somente aguentar em resistência, não. É enfrentar essas dificuldades, sim, na dependência do Senhor, com certeza, mas para transformar aquele momento em um momento de consagrar glória a Cristo Jesus. De levar as pessoas a entenderem o nosso Deus e conhecerem o nosso Deus. Foi o que fez José quando ele foi jogado na prisão. Ele perseverou até que o nome de Deus foi engrandecido em todo o Egito. Foi o que aconteceu com Abraão, que no meio da sua peregrinação dependeu do Senhor. Foi o que fez Davi quando perseguido pelo Saul, perseverando nos sofrimentos e perseguições, levando isso para a glória de Deus. Foi o que fez Daniel. Nos momentos de oposição, o povo de Deus precisa reagir como esses homens, que não só enfrentam os problemas, mas eles enfrentam os problemas para levar isso para a glória de Deus, para transformar isso em oportunidade para o reino, para transformar isso em glória para o nosso Senhor. É isso que é perseverança. É isso que as Escrituras nos ensinam. Significa que se nós estamos enfrentando provações nos nossos dias, nós estamos sendo tratados pelo Senhor, que quer demonstrar que a nossa fé é genuína. Ele quer usar as nossas vidas para levar glória para Ele.
Mas e aquelas provações que duram uma vida toda? E aquelas provações que começam e não acabam? Como é que nós vamos fazer com isso? Como é que nós vamos enfrentar esse teste de fé? Nós vamos fazer da nossa vida o palco da atuação da graça. E nós vamos fazer da nossa vida um testemunho claro de que não importa a tempestade, não importa o tamanho da provação, não importa a dificuldade que nós vamos enfrentar. A nossa vida é um palco para a manifestação da graça de Deus. Se a provação for antiga e parece que vai se estender por toda a vida, aproveite para fazer da sua vida um testemunho da graça de Deus. Quando nós olhamos para o que Deus quer fazer nas nossas vidas através da provação, nós percebemos que o nosso Senhor não nos quer andando de rodinhas, mas Ele também não nos quer usando muletas para viver a vida cristã. Ele não quer que os seus filhos percam de vista que a dependência dele no meio da provação é tudo o que nós precisamos, de que nós não precisamos de outros subterfúgios, que nós não precisamos fugir, que nós não precisamos nos esconder, que nós não precisamos evitar, que nós não precisamos disfarçar, que nós não precisamos ignorar, e muito menos viver ou continuar vivendo como se essa aprovação fosse tudo o que existe. Nós podemos abandonar as muletas, e nós vemos isso quando os nossos filhos vão ficando mais velhos. À medida que eles vão crescendo, nós percebemos que cada vez mais eles precisam menos da gente, não é verdade? E que uma hora eles vão sair de casa. Só que quando eles saírem de casa, é que nós vamos descobrir a fé que eles tinham. Quando eles saírem de casa, é que nós vamos descobrir se eles viveram de acordo com a fé dos seus pais, ou se eles vivem a fé que eles têm no Deus verdadeiro. Porque quando o filho sai de casa, as muletas do papai e da mamãe caem. E o verdadeiro indivíduo floresce e aparece. E se for filho do Senhor, estiver andando com Ele, vai ser provado, vai ser testado, vai passar por provação e sofrimento. Mas ele vai parar de dizer o Deus dos meus pais e vai dizer o meu Senhor. Deus quer ver filhos aprovados no meio da tempestade e do sofrimento, sem muleta. Nosso Senhor quer produzir em nós maturidade. Aliás, a razão ou o resultado dele de nos enviar provações é exatamente isso. É nos levar a uma vida madura. Aliás, tem 3 expressões muito bonitas usadas por Tiago. Aqui no texto ele diz: a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros e não lhes falte nada, ou sem lhes faltar coisa alguma. Observe, da mesma maneira que a alegria era completa, a perseverança tem que ter ação completa. Da mesma maneira que a alegria tem que ser grande quando nós enfrentamos dificuldade, a perseverança tem que ser completa. Não existe meia perseverança, não existe 45% de perseverança. Perseverança é sim ou não, ou eu tenho ou eu não tenho. E a perseverança é aquilo que nós vamos precisar demonstrar para enfrentar esses dilemas, levar isso para a glória de Deus. E quando nós fazemos isso até o final, então nós vamos ver o que Deus quer fazer na nossa vida. O primeiro elemento que nós olhamos aqui é a maturidade. Perseverança tem ação completa a fim de que vocês sejam maduros. Deus quer filhos maduros. E Ele vai trazer provações para as nossas vidas, até que nós sejamos maduros. Você já viu adulto andando em bicicleta de criança, parecendo urso de circo? É ridículo. Da mesma maneira que é ridículo alguém que anda com o Senhor há muito tempo e ainda sente a necessidade da bicicleta de rodinhas para levar a fé.
O nosso Senhor quer nos levar à maturidade. Quando nós olhamos para o mundo, temos a tendência de olhar pessoas bem-sucedidas. E nós queremos fazer dessas pessoas bem-sucedidas o nosso exemplo de vida. Quando eu era garoto, eu olhava para as pessoas que jogavam basquete e eu queria ser como elas. Na minha época era o Michael Jordan. Faz um tempinho. Mas eu queria jogar como ele. E eu ensaiava as jogadas que passavam no replay. Mas naquele momento infantil eu não tinha entendido que aquele era um homem que dedicava infinitas horas para jogar basquete e treinar e ralar, sem nunca desistir. Quando nós os vemos eles bem-sucedidos, nós estamos vendo o resultado de um longo processo de treinamento, de dor, de sofrimento, de lesão, de fisioterapia, de problema em casa. Mas eles perseveraram, eles continuaram. Quando nós olhamos para pessoas maduras na vida cristã, nós não estamos olhando para pessoas que tiveram vidas fáceis. Você não olha para alguém que passou por toda a sua vida de vida cristã, com cabelos brancos, olhando para o lado e fala assim, foi tranquilo chegar aqui. Não. A maturidade espiritual genuína é forjada na provação. A maturidade espiritual verdadeira, ela é produzida ali, no calor do sofrimento e da provação. Eu me lembro que, alguns anos atrás, quando a Amanda, minha esposa, estava iniciando os diagnósticos de que nós iríamos entender que a vida dela não iria continuar. Nós recebemos, nós estávamos nesse momento de observar o que os médicos tinham dificuldade de dizer. E sabendo que o fim estava se aproximando, o fim da vida dela. Eu lembro de cabisbaixo, um dia andando pelo estacionamento da igreja, sozinho, subindo para ir para o culto. Um casal da igreja me encontra e uma mulher vem para mim e diz o seguinte, sendo embrulhado em jornal, hein, querido? Entendi. Falei assim, na minha época, a minha mãe, quando comprava mamão, ela comprava mais verde e ela embrulhava no jornal para acelerar o processo de amadurecimento. É isso que o Senhor está fazendo com você. Está te embrulhando num jornal. E a metáfora é muito aplicável à vida. Porque às vezes, para nós experimentarmos o desenvolvimento, às vezes nós vamos enfrentar situações tão difíceis, que nós vamos nos sentir como esse mamão embrulhado no jornal. Mas é exatamente isso que o nosso Senhor quer fazer com as nossas vidas. Ele quer nos levar à maturidade. E uma vida madura exige um processo de provação contínua. Mas observe, ele diz, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam maduros e íntegros. Íntegros da ideia de inteireza, de completude. Curiosamente, essa palavra ela descreve algo que está intacto. E aqui está a grande diferença entre passar por tentações e passar por provações. Porque quando nós caímos nas tentações produzidas pelos nossos pecados, nós saímos quebrados do outro lado, nós saímos apagados do outro lado, nós saímos perdidos do mundo, mas quando o Senhor traz provações para a nossa vida e é no teste da nossa fé, e nós somos aprovados, nós saímos do outro lado inteiros. O processo de provação existe para nos fazer inteiros, completos. Quando nós vivemos essa vida cristã com o Senhor, e nós entendemos que é o Senhor que está produzindo em nós virtudes através do sofrimento, nós entendemos que Ele quer nos deixar inteiros e não quebrados. Significa que se nas nossas dificuldades nós estamos saindo quebrados aos frangalhos, aos pedaços, nós estamos reprovando no teste. Ou nós estamos sofrendo as consequências dos nossos próprios pecados. Porque o nosso Senhor quer nos ver sair maduros do outro lado.
inteiros. E por fim ele diz, sem falta alguma, maduros, íntegros e sem faltar coisa alguma. O nosso Deus é o bom pastor que não nos deixa faltar nada, nem mesmo no nosso caráter. Esse é o bom pastor. O resultado das provações é que nós seremos levados a esses problemas, mas nós seremos cuidados por Deus no processo, que quer ver a nossa maturidade surgir. Ele quer ver o nosso caráter inteiro. Ele nos quer ver sem ausências. Quando nós olhamos para esses 3 termos aqui, nós entendemos: sede perfeitos, como perfeito é o nosso Pai. Isso é perfeição. O Senhor vai produzir o caráter de Cristo nas nossas vidas, à medida que nós passamos por provações e por sofrimentos, porque Ele é o bom pastor. Nós não gostamos de passar pelo deserto, mas às vezes o Senhor nos leva para lá, para testar a nossa fé. Foi o que Ele fez com o povo de Israel. Um povo que fracassou e sucumbiu no deserto durante 40 anos, reclamando, sofrendo, desobediente. Mas foi o que Ele fez com Cristo Jesus, quando Ele levou Cristo Jesus 40 dias para o deserto. Aliás, o texto diz que Ele foi guiado pelo Espírito para o deserto para ser provado. Foi o Espírito de Deus que levou o Filho de Deus para ir para o deserto e ser tentado. E a diferença entre ser provado pela vida e apanhar da vida é a diferença entre o povo no deserto e Jesus Cristo no deserto. O povo saiu aos frangalhos, quebrado, imaturo. Cristo Jesus, perfeito varão, inteiro, do outro lado do deserto. Faz parte do processo de Deus cuidar das nossas vidas, como Ele cuidou de Cristo Jesus. Pelo Espírito levado ao deserto para ser tentado e aprovado. O que nós entendemos é que, para a vida cristã, a resiliência é muito pouco. Não dá só para a gente ser o do contra, o do momento, se levantar contra os problemas desse mundo. Nós vamos precisar muito mais do que isso. Deus não está somente interessado na nossa capacidade de resistir. Deus está interessado na nossa perfeição. E Ele vai continuar a nos colocar em situações de provação, até que a imagem de Cristo Jesus seja firmada em nós. Observe o que ele diz em Efésios. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos onde? À perfeição. Atingindo o quê? A medida da estatura de Cristo. Em outras palavras, enquanto a imagem de Cristo não for formada em nós, nós vamos passar por provação. Enquanto nós continuarmos deficientes e imaturos, nós vamos passar por provação. Por isso, se você estiver passando hoje por provação, saiba, o Senhor está mostrando o seu amor por você. Porque Ele não quer que você fique na mediocridade onde você está. Ele quer fazer de você um filho maduro. Por isso, tenham por motivo de grande alegria o passarem por todo o tipo de provação. O Senhor está presente. O Senhor te ama. Ele quer o seu melhor. Só não vai ser do seu jeito. Vai ser do jeito dele. Vamos orar?